Olá, o tema desse episódio Cresça são questões que as pessoas normalmente fogem, que são a morte, o mundo absurdo e o suicídio. Para encarar de frente essa temática, teremos como filósofos base Nietzsche, Heidegger, Sartre e Camus. Pois bem, muitos chamam a filosofia da ciência dos porquês. Não obstante a complexidade e abrangência do termo filosofia, essa é uma definição interessante, porque o porquê é a essência do filósofo, né? O questionar, o não aceitar qualquer coisa sem mais. O próprio Heidegger coloca que o que faz do Dasein, do homem, né? Mais pra frente eu vou explicar o que é Dasein Heidegger, mas o que faz do homem o que ele é exatamente um interpelar a si mesmo e ao redor. Através dessa disposição que ele vai construir um mundo de significados. Assim como o porquê, outra questão crucial para a filosofia é o para quê. Crucial e perigosa. Pode perguntar, né? Mas como assim perigosa? Bom, a título de exemplo, se eu estiver comprando tijolos e perguntar, para que você está comprando tijolos? Você vai rir de mim e falar assim, é óbvio, né? Eu estou comprando tijolos para construir. Eu quero construir uma casa. Aí se eu te falo, tá, mas para que você quer construir uma casa? Você também vai continuar, né, perplexo, vai falar, olha, eu quero construir uma casa para ter abrigo, ter moradia, guardar as minhas coisas e todos os outros motivos que alguém tem para construir uma casa. Se eu continuar nessa pergunta, tá, mas para que você quer ter segurança, proteção, abrigo? Você também vai ter lá as suas razões para me dar. Agora, se eu te apertar mais um pouco e falar, para que você vive? Né? Aí a situação já fica um pouco mais complicada. E se a gente for seguindo em para quê, em para quê, em para quê, a gente vai chegar à falta de fundamento. A gente vai chegar à contingência crônica, à falta de sentido, à falta de razão última, ao absurdo. O absurdo está diretamente ligado ao nada. Mas o que é esse nosso nada? Se eu tenho motivos para viver, seja conseguir um objetivo maior, seja mudar alguma coisa, ou mesmo seja significar na história, né? Tendo em vista que a humanidade é passageira, tudo se reduz a nada. Ou seja, tudo que o homem produz, a ciência, a filosofia, a história, ela se perderá com o fim da humanidade, esse fim inevitável. Então a gente pega um exemplo igual o de Aquiles, né? Aquiles escolheu ir para a guerra de Troia, ele sabia que ele ia morrer na guerra, sabia que ia morrer jovem, mas segundo a deusa, ele seria eternizado, ou seja, ele seria lembrado para sempre na história da humanidade. Bom, a gente fala dele até hoje, né? Mais de 3.000 anos depois. Se ele é mito ou não, é outra história. Agora, o que adiantará essa disposição de Aquiles em morrer jovem para se eternizar na história quando a humanidade desaparecer? Ou seja, se reduzirá a nada. E nisso, na filosofia, tem um termo que é o niilismo, né? O niilismo é exatamente isso, vem do latim e tem essa expressão do nada, né? Ou seja, a humanidade, em última instância, revela o nada. O Nietzsche expressa esse nada que é o homem, a indiferença das ações humanas, né? De forma magistral do início do Verdade e Mentira no sentido extramoral. Ele diz assim: no desvio de algum rincão do universo, inundado pelo fogo de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um planeta no qual os animais inteligentes inventaram o conhecimento. Esse foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram de morrer. Esta é a fábula que se poderia inventar, sem com isso chegar a iluminar suficientemente o aspecto lamentável, frágil e fugidio, o aspecto vão e arbitrário dessa exceção que constitui o intelecto humano no seio da natureza. Eternidades passaram sem que ele existisse, e se ele desaparecesse novamente, nada se teria passado, pois não há para tal intelecto uma missão que ultrapasse o quadro de uma vida humana. Ao contrário, ele é humano e somente o seu possuidor e criador o toma tão pateticamente como se ele fosse o eixo em torno do qual girasse o mundo. Vamos passar agora para aquela que todos querem evitar, ou melhor, quase todos, né? Os supersticiosos dão até 3 batidinhas na madeira para evitar, que é a morte, né? A famosa Dona Morte. Bom, sobre a morte, tem esse livro aqui que é sem igual, ele está até bem morto já, né, por sinal, que é A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, que narra os minutos finais de o personagem Ivan,
ele está ali na cama, né, e vai vendo o seu corpo debilitar, vendo se definhar a cada momento. É um livro pequeno, assim, mas impactante. Se você quer, de certa forma, experimentar de antemão os minutos finais, né, esse é um livro clássico e sem igual. Aqui também tem a questão da individualidade da morte, né? A morte sendo somente minha, né? Só eu experimento a minha morte. Sobre isso, o próprio Heidegger, no Ser e Tempo, vai citar o livro do Tolstói, né? Nessa individualidade da morte. Eu vou ler uma passagem aqui em qual o personagem Ivan percebe essa peculiaridade de vivenciar a morte. Ele diz assim: aquele silogismo que aprendera no Tratado de Lógica de Kaysewetter: Caio é um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal. Sempre lhe pareceu certo, apenas em relação a Caio, porém jamais na parte que lhe tocava. Aquilo de Caio, homem abstrato, ser mortal, era absolutamente correto. Entretanto, ele não era Caio, nem um homem abstrato. Sempre fora um ser perfeita e integralmente distinto de todas as demais criaturas. Aqui continua, né, nessa mesma linha, mas o vivenciar do mundo, né, a criação da história, eu sou uma história, é diferente da morte dos outros, né? Então, aqui o personagem Ivan Illich se depara com isso, né? É muito fácil falar os homens são mortais. Agora, vivenciar a morte é bem diferente. Então, já passando para Heidegger, vamos entender então o que é o Dasein, para depois a gente entender o que é o ser para a morte, que é a expressão que o Heidegger vai usar. O Dasein, ele é o ser aí, né? Traduzindo ao pé da letra do alemão, seria isso: o ser ou aí, ou ser aí. O que significa isso? É a presença do homem, né? Enquanto um indivíduo cultural, mas é o meu mundo construído, a minha realidade. Ou seja, a interpretação do mundo através da minha pessoa e da minha cultura, a minha existência. O termo Dasein não costuma nem ser traduzido nas traduções do alemão, seja português, inglês. Eles mantêm o termo, que é a melhor opção, sem dúvidas, exatamente por causa dessa abrangência do termo Dasein. Mas em suma é isso, é ser ou aí, né? É você sendo um com o mundo, com a cultura, com a realidade, experimentando a presença aqui. Pois bem, isso nos leva a perguntar o que seria intrínseco ao Dasein. O que seria a essência do Dasein? Para Heidegger, o Dasein é um ser que se dá no tempo, né? Nesse sentido, o Dasein, o homem, né, é sempre um ser à frente. Ele nunca está findado no presente e nem totalmente significado no passado. É um contínuo de projetos, né, já culturalmente pré-determinados, e ali o homem vai seguindo uma certa disposição de estar sempre à frente. E nessa antecipação, nessa reflexão, o homem consegue pensar o que, segundo Heidegger, que o fim último, ou a antecipação última, seria exatamente a morte. O Dasein é um ser para a morte. Mas o que isso significa? O Heidegger não está querendo simplesmente falar da morte biológica, né? Ou seja, a gente observa os homens morrendo, por semelhança, eu me considero um homem, né? A gente se considera um ser humano, dessa forma eu também espero a morte, e assim eu vejo a debilitar do meu corpo. Isso é muito básico, isso é muito primário, não é isso que o Heidegger está tratando. O que o Heidegger quer chamar a atenção é o ser que se vê como um indivíduo finito. Mas não é simplesmente ter em mente o medo da morte. Não é isso. O que o Heidegger quer chamar a atenção é uma angústia que brota no ser que se percebe tão frágil, tão limitado e podendo deixar de existir a qualquer momento. Tem um velho ditado, né? Para morrer basta estar vivo. O Heidegger inclusive vai citá-lo, e eu também vou ler aqui a passagem. Mas antes disso, o Heidegger chama a atenção que essa nossa coisa mais íntima, mais autêntica do Dasein, que é a morte, a gente tenta ocultá-la. É natural o Dasein tentar ocultá-la. Ou seja, a gente vive como imortal. Eu vou ler a passagem que ele cita, né, para dizer isso,
Porque tem que ter em mente o seguinte, a angústia, o ser angustiado, ele não cria em si a mortalidade. Não, ele apenas desvela a mortalidade, essa fragilidade de poder morrer a qualquer momento. E isso você vê que não é um morrer biológico simplesmente, é o findar da sua história, é o findar da sua cultura, da sua percepção de mundo, né? Então, a passagem que o Heidegger diz em Ser e Tempo diz o seguinte, dessa nossa tentativa de esconder a morte, a fragilidade do ser para a morte. Que numa primeira aproximação, e na maior parte das vezes, muitos de fato não sabem da morte. Isso não pode ser aduzido como prova de que o ser para a morte não pertence de maneira geral ao Dasein. Isso apenas mostra que, numa primeira aproximação e na maior parte das vezes, o Dasein encobre para si mesmo o ser para a morte mais próprio em dele fugindo. O que isso diz, né? Aqui a gente vê a nossa vivência cotidiana tentando evitar a morte, né? As pessoas não querem se considerar mortal, as pessoas não têm o tempo todo em mente que o próximo minuto pode de fato ser o último, né? Então o Dasein tenta esconder isso, e é na angústia, né, que se desvela essa natureza do Dasein. E a angústia aqui não é uma simples tristeza, é o vivenciar do que é mais próprio e singular do Dasein, ou seja, a morte, o findar. Sei que é difícil acreditar que na Bíblia nem tudo é lixo, né? Mas o próprio Cristo disse para um senhor que queria juntar para folgar no final da vida, né? Embora tivesse em mente o paraíso, ele respondeu assim: louco, esta noite ainda pedirão a sua alma. Bom, mas qual é afinal o objetivo do Heidegger ao discutir isso? Muitos vai vincular ao nazismo. Eu acho que não é uma vinculação necessária, mas a gente tem que ter em mente que o objetivo do Heidegger aqui é trazer a autenticidade. Esse é o principal ponto. Mas o que é ser autêntico para Heidegger? Um Dasein, um homem que esconde a sua mortalidade e vive como imortal, ele está em inteira queda nos projetos culturais. Ele não percebe, e nesse sentido ele é de certa forma desonesto consigo mesmo, ele não percebe a sua mortalidade que pode acontecer a cada segundo. No sentido de que a sua história e os seus planos podem simplesmente não existirem, porque a morte pode ser uma possibilidade da impossibilidade, para usar o termo dele, né? É a possibilidade da impossibilidade de projetos. Nesse sentido, o ser que se percebe como ser para a morte e não vive em medo, mas tem isso claramente, que essa é a sua condição enquanto um ser construidor do mundo, ele é autêntico. Sobre isso, eu também vou ler aqui a passagem de Ser e Tempo, para ficar nas palavras dele. Ele diz assim: da mesma forma que o Dasein, enquanto constantemente já é o seu ainda não, ele também já é sempre o seu fim. O findar implicado na morte não significa o ser e estar no fim do Dasein, mas o seu ser para o fim. A morte é um modo de ser que o Dasein assume no momento em que é. Para morrer, basta estar vivo. Ou seja, ser Dasein, viver, já é assumir a morte. É saber dessa condição de ser para o fim. Mas voltemos ao absurdo para depois juntar as duas coisas e tratar do suicídio, né? Bom, o absurdo é perceber, além da falta de sentido último, a contingência do mundo, né? Como já foi dito. A contingência do mundo nada mais é do que ver a falta de necessidade naquilo que a gente faz e significa. O mundo, né, ele é construído através de conceitos. É o homem conceituando os diversos objetos, né, as diversas impressões, as diversas sensações, e ali tenta capturar o real. Mas é óbvio que um conceito qualquer não esgota o objeto. Mesmo dentro da cultura humana, né, da espécie humana, a gente consegue ver várias discrepâncias de tribo para tribo, de local para local, né? Formas de ler o mundo diferente. E olha que a gente está falando apenas dentro da mesma espécie, né? Então, ou seja, é um antropomorfismo crônico que poderia ser sempre diferente,
sempre reformulado. Dito isso, a gente vê a limitação do conhecimento humano, né? Aí tudo perde o chão. O Sartre, no romance A Náusea, tem uma passagem que ele, o personagem Roquentin vivencia esse absurdo, né? Essa falta de sentido no mundo. É uma passagem extensa, mas melhor do que eu tentar resumir é lê-la aqui na íntegra, porque realmente expressa esse sentimento. Bora pro texto. A palavra absurdo surge agora sob minha caneta. Há pouco no jardim não a encontrei, mas também não a procurava. Não precisava dela. Pensava sem palavras, sobre as coisas, com as coisas. O absurdo não era uma ideia em minha cabeça, nem um sopro de voz, mas sim aquela longa serpente, ou garra, ou raiz, ou gafa de abutre, pouco importa. E sem formular claramente nada, compreendi que havia encontrado a chave da existência, a chave de minhas náuseas, de minha própria vida. De fato, tudo o que pude captar a seguir liga-se a esse absurdo fundamental. Absurdo, ainda uma palavra, debato-me com as palavras, lá eu tocava a coisa. Mas eu, agora, tive a experiência do absoluto. O absoluto ou o absurdo. Aquela raiz, não havia nada em relação a ela que não fosse absurdo. Como poderei fixar isso com palavras? Mas diante daquela grande pata rugosa, nem a ignorância, nem o saber importavam. O mundo das explicações e das razões não é o da existência. A raiz, ao contrário, existia na medida em que eu não podia explicá-la. Bem via que não era possível passar de sua função de raiz, de bomba aspirante, aquela pele dura e compacta de foca, aquele aspecto oleoso, caloso, obstinado. A função nada explicava. Possibilitava que se compreendesse grosso modo o que era uma raiz, mas não aquela raiz. Preta. Senti que a palavra se esvaziava, perdia seu sentido com uma rapidez extraordinária. Preta. A raiz não era preta. O que havia naquele pedaço de lenho não era o preto. Era outra coisa. O preto, assim como o círculo, não existia. Eu não me limitava a ver aquele preto. A visão é uma invenção abstrata, uma ideia esvaziada, simplificada, uma ideia de homem. Mas, no próprio âmago desse êxtase, algo de novo acabara de surgir. Eu compreendia a náusea, possuía. A bem dizer, não me formulava minhas descobertas, mas creio que agora me seria fácil colocá-las em palavras. O essencial é a contingência. Ora, nenhum ser necessário pode explicar a existência. A contingência não é ilusão, uma aparência que se pode dissipar. É o absoluto, por conseguinte, a gratuidade perfeita. Tudo é gratuito, esse jardim, essa cidade e eu próprio. Quando ocorre que nos apercebamos disso, sentimos o estômago embrulhado e tudo se põe a flutuar como outra noite no rendezvous de Cheminot. É isso a náusea. Aqui a gente vê a contingência em toda a sua força, né? Eu fui saltando algumas partes, mas claro, separei as principais, né? Eu acredito que deu para passar esse sentimento, mas até o eu, até a linguagem se perdem, né? Esse corte que a gente faz, eu e o mundo exterior, a gente vê que isso é uma construção humana, né? Tudo pode estar na minha mente, né? Não tem nem essa necessidade. Então, com isso, tudo se vai, né? E aí o personagem Roquentin, ele começa a se sentir mal, que é o que dá título ao livro, que é a náusea, né? Ele sente náusea ao perceber que ele não consegue nem mais definir nada, nem quem ele é, nem quem é o mundo. E ali ele vê que tudo é muito frágil, enfim, tudo é contingente. Daí vemos que tudo é efêmero, que todos os projetos são vãos, que tudo passa, que aquele mundo sólido se esvai, né? Talvez resta apenas a possibilidade de significar no passado, né? De ser para o outro. O personagem Roquentin, né, faz uma aposta nesse sentido. Ele, ao escutar a canção Some of These Days, que é um jazz antigo, né, ele de certa forma ressuscita ali a cantora e percebe que ele também poderia, como escritor, ser ressuscitado num futuro, né? Porque exatamente na contingência do mundo, né, na falta de necessidade, ele encontra essa liberdade. A liberdade de engajar, né, em algo e significar
no passado. Mas vale lembrar que é uma aposta, né? O personagem não toma isso como uma certeza. Essa situação de se encontrar num projeto, né? Se significar num projeto sem o qual não vale a pena viver, a gente vê bem ilustrada no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Se você não viu ainda, desculpa que eu vou cometer um spoiler aqui, mas é um spoiler bom que, como é um filme antigo, né, vai te despertar curiosidade para vê-lo. Bom, o filme passa numa escola de ensino médio e tem um aluno que ele se vê como ator, né? A vocação dele é no palco, é ser um ator. E ele é impedido pela sua família, pelo seu pai, de continuar atuando. E ali ele não vê mais sentido em continuar vivendo. E ele se suicida. Mas o curioso do caso é que a vida para ele só tinha sentido enquanto ator. Ele não queria magoar a família e o pai dele tira ele da escola, enfim, de forma que ele não encontra mais chão. Então, para deixar bem claro, né, a falta de sentido em tudo que nós fazemos, eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Eu quero que fique bem claro como, sei lá, uma demonstração matemática no quadro. Pensa a estética. Qual a diferença daqui a 100 anos, por exemplo, se eu gosto de uma camisa branca ou preta? Se eu gosto de morango ou de uva? Né? Ou seja, a questão estética ou a questão do gosto não tem o menor sentido, né? Fica bem claro para a gente isso. Se a cor X ou Y é preferida para o meu tataravô, não tem menor implicância agora. Então, na estética, elucida isso, né? Porque não tem o menor significado para o mundo. Então, o projeto A ou o projeto B no campo da estética é quase um mundo paralelo, né? É um universo à parte, nessa lógica sem sentido. Outro exemplo interessante, usado pelo meu professor André Abad, é quando a gente tem em mente uma partida de futebol. Embora não seja válido nem para ele nem para mim, porque a gente gosta de futebol, né? Mas para quem não gosta de futebol, é tão evidente a falta de sentido naquilo, né? Ou seja, para que se joga? Após acabar a partida, né, as pessoas vão viver vidas paralelas. Então é como se toda aquela garra, toda aquela energia dispersa numa partida fosse inútil, fosse vão. Um exemplo mais pesado, mas extremamente ilustrativo, né? Para que criamos filhos? Para que se cria um filho tendo em vista que ele vai morrer? Será que uma mãe se pergunta isso? Um pai se pergunta isso? Na verdade, né, a gente sabe que na hora de fazer um filho a cabeça está longe, né, normalmente. Mas enfim, é curioso que a pessoa se dedica tanto, né, em ensinar uma criança, em alimentar uma criança. Mas enfim, ele pode morrer jovem, mesmo que ele não morra jovem e mude o mundo, né, seja um grande governante, mude o mundo, em última instância, tendo em vista o fim inevitável da humanidade, que diferença fará? Alguém poderia responder que se cria um filho para se sentir bem com o dever cumprido, ou ainda por prazer ou para se livrar do tédio, né? Mas mais uma vez, que diferença real fará no mundo termos ou não tais sentimentos? Tudo o que experimentamos é absurdo. Se você é um religioso, você poderia argumentar que o sentido, o motivo final, está em Deus, no eterno ou num paraíso. Mas como diz Camus, isso é pura apelação. Por quê? Empiricamente falando, a gente não tem como refutar a hipótese desse ser, dessa realidade, né, que deu um sentido para tudo. Mas, por outro lado, não temos nada para afirmar tal. E resolver o absurdo dessa forma é apelação, é dar um salto, né? E nessa expressão dar um salto, o Camus chega a citar no livro O Mito de Sísifo, né, Kierkegaard. Kierkegaard é um autor cristão que, ainda assim, ele admite que a fé é um salto no vazio, né? O cavaleiro da fé, que é a expressão que o Kierkegaard usa, né? Ele salta no vazio, ele acredita no absurdo. Então, ainda que seja uma hipótese possível ter esse sentido fora do mundo, ele não é experimentado, né? E uma vez que não é experimentado, a gente não pode afirmá-lo, embora isso não seja suficiente para negar em absoluto. Essa posição agnóstica, o reconhecimento do mundo absurdo que experimentamos, é ser sincero consigo mesmo, né? É reconhecer o ceticismo, a nossa limitada condição.
É aí que a expressão do Camus entra, né? Que é o máximo que a gente pode reconhecer são os muros que nos rodeiam, os muros do absurdo, né? É como se, pensando na analogia de Platão, né, da caverna, no mito da caverna, né? É como se a gente só pudesse conhecer a caverna. A gente não tem como sair lá fora e contemplar o bem. Estamos limitados à caverna. Dado essa situação, só nos resta o ceticismo. Embora essa posição agnóstica, voltando a Heidegger, a gente deve ter em mente que o Dasein é o ser do mundo, né? O Dasein é isso daqui, é essa experiência que eu faço do mundo. De forma que pensar a minha experiência numa outra realidade, ela necessariamente teria que ser diferente. Porque o Dasein é um ser cultural. O Dasein é os meus sentimentos, a minha cultura, a minha vivência, a minha experiência física. É tudo isso que implica a vida terrena, né? Então, até em alguns mitos, por exemplo no cristianismo, em algumas vertentes, né, a gente tem lá a definição que o paraíso seria com um novo corpo, né, um corpo glorificado. Ou seja, pelo mais rústico que seja, ali já se encontra essa distinção, né? A vida na Terra é uma, no paraíso teria que ser diferente. Então, independente se existe um sentido fora, ele não se equiparará ao que experimentamos. Então, o Dasein, a experiência aqui, ela se mostra absurdo, né? Ou pelo menos aponta para o absurdo. E outro pequeno detalhe, né? Dasein é o ser no tempo. O Dasein se constitui no tempo. Então, não faz sentido eu pensar a minha existência numa eternidade, né? Dasein é a sequência temporal. Então, o que eu sou numa eternidade, necessariamente teria que ser distinto. Então, você pode até negar o absurdo. Agora, o que não tem como você negar é que a sua solução para tal está fora do mundo. Portanto, ela é apelativa, uma vez que não tem como você demonstrá-la. A questão principal de Camus é se é possível viver em um mundo absurdo. Ele me perguntará, então, o que devemos fazer, né? É justo manter uma existência vã? Vale a pena viver sem sentido? Se a vida não vale a pena, devemos suicidar? Ele começa o primeiro capítulo do mito de Sísifo já de a voadora, né? Acompanhe. Só existe um problema filosófico realmente sério. É o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, aparece em seguida. São jogos. É preciso, antes de tudo, responder. E se é verdade, como pretende Nietzsche, que um filósofo, para ser confiável, deve pregar com um exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, já que ela vai preceder o gesto definitivo. Estão aí as evidências que são sensíveis para o coração, mas que é preciso aprofundar para torná-las claras à inteligência. Se decidir cabalmente que a vida não vale a pena, tudo que se faz, né, continuando vivo, é hipocrisia. O Camus vai reafirmar a crítica que se faz a Schopenhauer, né, que afirma o niilismo, né, reconhece o nada, prega de certa forma o suicídio e não se mata, né? Mas o Camus diz que raramente alguém se mata, né, por pura reflexão. O corpo fala, né? Ele reconhece esse instinto de sobrevivência, de forma que normalmente é preciso estar num intenso sofrimento, né, para tomar essa posição do suicídio. Mas não refuta, né, a possibilidade de ter o suicídio meramente filosófico. O ponto de Camus é preciso achar razões para viver mesmo numa vida sem sentido. 2 exemplos que ele usa no livro, na verdade são capítulos, né? Um é a figura do ator e o outro é o Dom Juan. No caso do ator, né, a ideia é a seguinte: ele reina no perecível, né, de personagem em personagem, onde o que importa não é a eternidade, né, mas a intensidade. Já no caso do Dom Juan, a ideia é o seguinte: é uma vida crivada no absurdo por excelência, né? Porque ali se tem alegrias sem amanhã, né? Acho que isso é bem peculiar ao Dom Juan, né? Então, nesse sentido, ele reconhece o seu vazio e opta pelo seu nada, né? Ou seja, essas duas figuras, elas vivem um momento, né? Valorizam um momento. Agora, isso pode soar, né, perigoso para a moral, mas, por outro lado, também pode se encaixar perfeitamente, né? Quando a gente pensa naquele princípio moral
de agir sem pensar nos fins, né? Esse princípio kantiano, se você não pensa no fim, e o fim dando sentido para tudo, né? Pode também se encaixar a moral. Mas vamos por exemplo máximo dele, que é o mito de Sísifo, né? Para ilustrar isso tudo. Sísifo era um sujeito muito esperto, ele ludibriou os próprios deuses, né? Mas ele acabou sendo punido por Zeus a carregar uma pedra durante toda a eternidade, né? Morro acima, né? Ele subia com a pedra até quase chegar no cume. Quando ele chegava no próximo, uma força irresistível puxava a pedra de novo para a base da montanha. E aí o Sísifo descia e subia com a pedra de novo, descia e subia com a pedra de novo. Isso durante toda a eternidade, né? Zeus é realmente cruel, né? As punições dele é desse nível, haja visto que ele fez com Prometeu, né? Mas a gente pode fazer um paralelo desse mito de Sísifo com a vida humana, né? Os homens vivem em rotina, né? Dentro ou fora do trabalho, pega as comemorações e as festas, né? Todo ano repete as mesmas festas, as mesmas passagens, né? E as pessoas riem, brincam, e assim, a vida fica nesse ciclo de repetição. Sabe essas pessoas felizes demais? Pois é, são tão idiotas, né, que não reconhecem a sua real condição. É preciso ser muito estúpido, né, para ficar rindo o tempo todo. É preciso não pensar, né? O Camus ele tem uma expressão que é a seguinte: começar a pensar é começar a ser minado, né? Bom, aqui a gente não está defendendo uma angústia, né? Não é esse o ponto. É valorizar o momento, né? Mas ao mesmo tempo ser honesto consigo mesmo e reconhecer a limitada e precária condição humana. Então, já indo para a conclusão, né? Afinal, qual o veredito de Camus sobre essas questões? Ele vai focar em 3 pontos, né? 3 nortes para a vida absurda, que seria a revolta, a liberdade e a paixão. Então a ideia é que mesmo não tendo um sentido, né, mesmo a gente não encontrando sentido no mundo, é possível viver como uma obra de arte, né, como disse Nietzsche, né? E aí, pensando ainda nos termos de Nietzsche, aí isso aqui não cabe a Camus, mas a Nietzsche, é viver como se a vida fosse digna de retornar, né? Um eterno retorno, vivendo o melhor que puder, né? Mas essa noção de obra de arte está no texto de Camus, inclusive ele cita Nietzsche, né? Eu vou ler a passagem aqui, é um parágrafo, né, que tem essas 3 ideias que eu apontei e também a citação de Nietzsche. Diz assim: assim, eu extraio do absurdo 3 consequências, que são minha revolta, minha liberdade e minha paixão. Apenas com o jogo da consciência transformo em regra de vida o que era convite à morte. Recuso o suicídio. Conheço, sem dúvida, a surda ressonância que se estende ao longo desses dias, mas só tenho uma palavra a dizer, é que ela é necessária. Quando Nietzsche escreve, abre aspas, parece claramente que a coisa mais importante no céu e sobre a terra é obedecer por muito tempo e numa mesma direção. Com o passar dos dias, surge daí alguma coisa pela qual nos vale a pena viver sobre essa terra, como, por exemplo, a virtude, a arte, a música, a dança, a razão, o espírito, alguma coisa que transfigura, alguma coisa de refinado, de louco ou de divino. Fecha aspas. Ele ilustra uma moral de grande discernimento, mas também mostra o caminho do absurdo. Obedecer à chama é ao mesmo tempo o que há de mais fácil e de mais difícil. É bom, contudo, que o homem, confrontando-se com a dificuldade, se julgue de vez em quando. Está sozinho para poder fazê-lo. A ideia é essa, né? Buscar ser e viver o melhor que pudermos, valorizando cada instante, mesmo que não haja sentido final, né? Fazer valer a pena buscando significado no hoje. Tem uma frase que eles atribuem a Aquiles, né? Que ele diz que os deuses nos invejam, exatamente porque cada momento da vida humana pode ser o último, que torna tudo mais intenso, né? Tudo mais significativo. Eu aproveito para deixar 2 dicas de livro sobre essa questão da imortalidade, né? Um deles é o Aleph do Borges. Lá tem um conto que chama O Imortal, que ele mostra como a imortalidade, né, cai num tédio. Ou melhor, necessariamente cai num tédio atrofiante, né? O outro é o Da Natureza, do Lucrécio, que ele mostra toda a dificuldade e a complexidade de pensar a alma que anima este corpo continuar existindo fora dele, né? Então eu deixo essa dica desses 2 autores que contribuem para toda essa discussão, né?
Então é isso, pessoal. Mesmo não tendo um sentido último, a gente pode e deve lutar pelo que acredita, por uma sociedade mais justa, né? Pois assim teremos momentos de paz conosco e em comunidade. Mas é claro, nada disso resolve o absurdo. É só uma forma de viver com ele, né? Como diria esse Camus, é preciso ver Sísifo feliz. Até a próxima. Assim como o porquê, outra questão crucial para a filosofia é o para quê. O cara deixou a porta aberta. Assim como o porquê, outra questão crucial para a filosofia é o para quê. Crucial e perigosa. Como assim perigosa, né? Você pode estar se perguntando. A título de exemplo. Sobre esse nada e a insignificância do homem, né? Aquele silogismo que aprenderam no Tratado de Lógica de Kaiswetter. E ainda estamos falando de uma mesma espécie, né? O Homo sapiens. Então, assim, mesmo... Dito isso, a gente vê a limitação do conhecimento humano, né? E assim, tudo perde o chão. Sobre isso, Sartre... Não, sobre isso não. E tudo se põe a flutuar, como outra noite no... Rendezvous de Chaminot. Até o eu não é necessário. Esse corte, né, que a gente... Sei que é difícil acreditar que na Bíblia nem tudo é lixo, né? Mas o próprio Cristo disse para aquele jovem que iria juntar... Em resumo, seria o que? Um ator, que a ideia é o seguinte, reina no perceptível e perecível. Tio! Vamos aqui! Tio!